Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, então, eu venho aqui falar sobre um tema que está associado, não no centro da minha investigação, mas muito aproximado e muito estruturante em algumas das coisas que eu trabalho, sobre a questão da sociologia e da historiografia do protestantismo. Vou então tentar estabelecer a comparação entre esses três autores a que me referi no título e cujas obras são essas que estão listadas, portanto, Max Weber sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, ainda no seu título original, em alemão. Eu consultei a edição portuguesa da presença de 2001. Em segundo lugar, o seu sucessor, digamos assim, Richard Henry Toney, Religion and the Rise of Capitalism, de 1926, a tese de Weber é de 1905, como também aí está indicado, que eu consultei em inglês, mas uma edição dos anos 60, já da Penguin Books. Não existe tradução desta obra em português, a não ser em português do Brasil, portanto, a religião e o surgimento do capitalismo. E por último, Hugh Trevor Roper, com a obra Religião, Reforma e Transformação Social, editada pela primeira vez em 1967, e eu consultei a edição portuguesa, portanto, a tradução também da presença de 1972. Foi a partir dessas três edições que fiz a minha análise. Dizer também, em primeiro lugar, pois aí eu acho que é sempre interessante ver as caras a que correspondem os temas e as relações que estamos a falar, daí as fotografias. Dizer também que, obviamente, eu falarei do meu ponto de vista da história sobre homens que não são teólogos, como estes de todo, não é? Como os que agora foram referidos anteriormente neste painel, mas que são sim Weber, um economista político e um sociólogo, um pai da sociologia, que escreveu a obra com 41 anos. Toney é um economista, economista inglês, nasceu na Índia em 1980 e em inglês escreveu a sua tese com 46 anos. E finalmente Trevor Roper, um historiador que tem obras importantíssimas no âmbito sobre a questão da reforma e da transformação social, e que escreveu este artigo já com 50 e com 53 anos. Isto para dizer uma coisa que eu considero que é relevante. Já são obras, obviamente, de pessoas que tinham uma carreira já prolongada e importante, mas todas estas obras são fruto, não são obras de grandes síntese ou grandes teses de doutoramento. Eu tenho que me lembrar agora no final quase final da minha escrita, que não é preciso escrever 600 páginas para se dizer alguma coisa importante. Portanto, eu acho que isto é relevante dizer que a ética protestante e o espírito do capitalismo é um artigo, portanto, de algumas dezenas de páginas, a ideia que o Weber chamou o artigo preparatório. E a estrutura, depois posso passar, já passarei. A obra de Toney é o resultado de aulas dadas no King's College, portanto, de várias lectures em Londres. E por último, Trevor Roper, este artigo resulta da compilação de vários, de vários ensaios dirigidos inicialmente em épocas diferentes, mas referentes a um único problema de caráter geral, que era a crise do governo, da sociedade e das ideias que se verificam na Europa e na Inglaterra entre a reforma e meados do século XVII. Sendo que o título do seu artigo, portanto, a Religião, Reforma e Transformação Social, deu título a essa compilação desses ensaios, a essa obra mais completa. Eu vou passar rapidamente, portanto, os artigos eu já regressarei mais têm esta estrutura, digamos assim. Isto para dizer, em relação à questão dos artigos, que acho que é importante, gosto de imaginar que foi na sequência de colóquios ou de simpósios como este, que estes artigos também tiveram lugar e estes artigos foram também pensados, não no sentido de serem grandes, sem desvalorizarem nada do que obviamente está feito, mas sem serem o produto final de uma grande investigação, foram antes produto deste tipo de trabalho que nós estamos aqui a desenvolver. Dizer que apenas os dois primeiros autores, portanto, Weber e Toney, referem a questão da predestinação
subjacente à investigação e ao problema que Trevor Rothbard colocará. Dizer, por uma questão de, acompanhando, aliás, aquilo que ouvimos o Tiago Oliveira, o colega, falar, dizer de manhã, portanto, que para Calvino, portanto, vamos à questão da predestinação, a glória de Deus, para a qual o reformador permanentemente aponta, é nele expressão vivida de um desejo de não pôr limites à majestade e à liberdade divinas, o que se reveste, em certo sentido, de um aspecto positivo, não negativo e pessimista, como geralmente lhe é atribuído, pastoralmente positivo, precisamente como o Tiago referia. É preciso que a glória da salvação seja atribuída a Deus e a Deus só, e que desse modo o homem não duvide da sua eleição. Portanto, desempenhando um lugar importante, mas não central, e portanto secundário, também como o Tiago referia de manhã, na teologia de Calvino, a predestinação não pode ser desenquadrada da convicção de que tudo foi criado para a glória de Deus. A segurança da salvação não se fundamenta nos nossos méritos, diria Calvino, ou obras, mas sim exclusivamente na graça misericordiosa de Deus. Uma tal fé na graça misericordiosa, longe de suscitar qualquer ideia de fatalismo, desemboca antes num forte apelo à responsabilidade ética, que são os termos fundamentais para o trabalho nestas três obras. A Max Weber refere-se a essa questão da predestinação, movimentarmos até agora no terreno do calvinismo, pressupondo a doutrina da predestinação, tratada assim na obra de Weber, não é como não é, Weber não trata a teologia de Calvino, obviamente, como pano de fundo dogmático da sua moral puritana, no sentido de uma conduta ética metodicamente racionalizada. E depois Tónia, não vou referir para todo o texto que aí está, mas dizer que o objetivo, referindo-se a Calvino, não era o da salvação pessoal, mas sim da glorificação de Deus, para ser procurada através da tradução do inglês, da oração, mas sobretudo da ação, pela santificação do mundo pela via do trabalho. Portanto, o calvinismo, com todo o seu repúdio em relação aos méritos pessoais, é intensamente prático, diz como veremos também, Tónia. Quais são então, pretendem estes autores, de alguma maneira, sobretudo os primeiros dois, Weber e Tónia, trabalhar as implicações sociológicas destas questões mais teóricas assim, da predestinação? A tese de Max Weber, na sua obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, está precisamente ligada à doutrina da predestinação. A compreensão, portanto, de que ideias aparentemente abstratas podem ter um impacto concreto na história. Ele defende que a conduta de vida, é a tese básica de Weber, a conduta de vida ascética, baseada numa organização racional da existência humana, totalmente orientada pela vontade divina, e a valorização religiosa do trabalho profissional como meio de ascese, um outro termo fundamental, ambas protagonizadas pelo protestantismo ascético, não um protestantismo qualquer, um protestantismo ascético, como um todo, foram fatores favoráveis e impulsionadores, e não determinantes, digo eu, foram fatores favoráveis e impulsionadores, e também, de acordo com o Weber, isto é a coisa mais importante que eu venho aqui dizer, foram fatores favoráveis e impulsionadores do desenvolvimento do espírito do capitalismo, não o determinaram. Portanto, ao longo da obra, eu não vou, obviamente, tratar toda a obra, vou tentar resumi-la. Portanto, distinguem-se três momentos fundamentais: um primeiro momento introdutório e depois a definição do problema, que por exemplo eu respondia ao professor Salgado Matos quando estava a redigir a sua tese, a definição do objeto, do problema. Assim, e em terceiro lugar, o estudo em que procura solucionar esse problema. Portanto, a introdução. O autor reconhece o nascimento de um capitalismo empresarial burguês na modernidade, que dirá ser a força mais decisiva da nossa vida moderna, cuja originalidade reside na sua organização racional do trabalho livre. O motor impulsionador desse capitalismo moderno, defende Weber, não é o capital em si, mas o desenvolvimento daquilo que o autor designa por espírito do capitalismo. No segundo momento, define então o problema base, depois de identificada essa questão introdutória, o problema base da obra. Qual o papel das influências religiosas no desenvolvimento desse espírito do capitalismo e na difusão mundial do mesmo, e quais as suas consequências em termos civilizacionais? Defendendo que o trabalho ao serviço dessa organização racional do fornecimento à humanidade de bens materiais
surgiu sempre estes representantes do protestantismo ascético, deste espírito do capitalismo, esses que são os representantes do protestantismo ascético, como um dos objetivos orientadores da sua atividade. Passemos então à resposta ao problema colocado. O autor procura analisar a ética profissional do protestantismo ascético, baseando a sua tese no estabelecimento de uma relação entre esse ascetismo, muito diferente daquele que foi aqui falado de manhã, e a concepção de vida que denominou então o espírito do capitalismo. Essa vida própria dos santos, essa que nos referimos de manhã, diferente que se referiram da vida natural exigida pela religião, já não se desenrolava, e aí é que está o cerne da questão, fora do mundo, em comunidades monásticas ou conventuais, mas sim dentro dele e das suas instituições. Esta racionalização da conduta do mundo, com vista ao futuro extraterreno, foi o efeito da concepção de profissão como vocação. À falta de melhor, os próprios tradutores desta edição da presença têm, obviamente, dificuldade em traduzir o termo beruf, eu não sei como é que se diz em alemão, mas o termo em alemão é beruf, eu não sei como é que se pronuncia, o termo é beruf. Como vocação que o protestantismo ascético desenvolveu, sendo que Weber define como herdeiros desse protestantismo ascético, obviamente como representante histórico, o calvinismo, o pietismo, o metodismo e as denominações nascidas do movimento batista. Pois fará, como eu referi quando falava com a professora Filomena Andrade, essa história, a própria história do termo vocação, Weber associa aos povos, à religião protestante, à reforma, à história da reforma. De qualquer forma, podendo nós aqui agora discutir se é ou não um termo banalizado no mundo católico, uma coisa era indubitavelmente nova. Considerar, diz Weber com a reforma, o cumprimento do dever no quadro da atividade temporal como a ação moral mais elevada. Naquele conceito expressava-se, de acordo com Weber, o dogma central de todas as igrejas protestantes que, como único meio de viver de uma forma que apraz a Deus, não reconhece qualquer superação da moral temporal através da ascese monástica, mas exclusivamente, já não recusa, portanto, esse tipo de ascese, o cumprimento do mundo, no mundo dos deveres que decorrem do lugar do indivíduo na vida social e que se tornam assim a sua vocação. Esta qualificação moral da atividade profissional temporal foi um dos resultados mais importantes da reforma. Portanto, para resumir, a valorização, diz, agora cito, religiosa do trabalho profissional incessante, continuado e sistemático, como meio de ascese eficaz e como meio de comprovar a regeneração dos homens e a veracidade da sua crença, esta foi a alavanca mais poderosa da concepção de vida que designamos como espírito do capitalismo. O que, associado com a libertação, a sede de lucro, não apenas legalizado, portanto, aceito, mas entendido até no sentido figurado como um preceito divino, essa legalização do lucro, juntamente ainda com a limitação do consumo, especialmente dos artigos de luxo, que estava também adstrita à doutrina calvinista, a formação do capital através da coação ascética à poupança, portanto, ganhar dinheiro, mas utilizá-lo para servir a Deus, portanto, essa conduta de vida ascética, juntamente com a valorização do trabalho profissional como meio de ascese com vocação, foram fatores, repito, impulsionadores e favoráveis do desenvolvimento do espírito do capitalismo. Para terminar, queria mostrar uma afirmação que acho que é absolutamente, que está no início da obra de Weber, mas que é absolutamente, quer dizer, reveladora em termos, quer dizer, eu acho que se não tivesse a indicação de que era Weber que escreveu isto, nós provavelmente acharíamos que era um crítico de Weber que estava a escrever. Comecemos por dizer que de modo nenhum se trata, isto a contrariar todas as teses de determinismo histórico associadas à tese de Weber, de modo nenhum se trata, nesta análise, de procurar avaliar o conteúdo das ideias da reforma, seja em que sentido for, seja em político ou social ou religioso. Não é possível defender Weber, não é? Está a dizer, não é possível defender uma tese tão despropositada e doutrinária como aquela segundo a qual o espírito do capitalismo só poderia existir com uma emanação de certas influências da reforma ou ainda pretender que o capitalismo, enquanto sistema económico, é um produto da reforma. O que Weber considera completamente despropositado. O facto de certas formas importantes da organização capitalista serem muito mais antigas do que a reforma constitui uma refutação definitiva em tal ponto de vista. Pelo contrário, a única coisa que deve ser estabelecida é se
se e em que medida as influências religiosas contribuíram para a configuração qualitativa desse espírito e para a sua expansão quantitativa pelo mundo, bem como que aspectos concretos de civilização em bases capitalistas delas derivaram. Weber procura assim fornecer uma contribuição para a compreensão do modo como na história a ideia também da predestinação se tornou eficaz num palco específico e com proporções específicas. Não é um dogma sociológico quase de cada maneira como os protestantes criaram o capitalismo. Seguinte, então, temos como é que Talley também reage, que é uma reação também, segue a tese de Weber. A tese, a religião e o surgimento do capitalismo, de 1926, é um estudo histórico, não sociológico, sobre a atitude do pensamento religioso em Inglaterra em relação às questões da organização social e económica no período que imediatamente precede a Reforma Protestante e os 2 séculos que a procedem. Talley está muito menos preocupado em validar uma ideia que é de Weber, do que em compreender o seu desenvolvimento. O seu grande contributo vai ser essa compreensão da maneira como se desenvolveu a ideia e do conteúdo daquilo que Weber está a dizer. Daí essa aproximação, precisamente, a Weber. Como veremos, Trevor Roper estará bastante mais empenhado em não validar a tese de Weber do que propriamente muito preocupado em compreendê-la. Talley, quer dizer, não, sem que nisto eu esteja a transmitir alguma crítica mais negativa a Trevor Roper, é assim, a preocupação será de validar ou não a ideia de Weber. Talley, aproximando-se assim da tese weberiana, fará mais detalhada e rigorosamente a sua história, acertando também uma série refutando também a ideia da criação de um dogma sociológico e baseando a sua tese, acompanhando também Weber, em alguns pontos que eu gostaria de destacar, não necessariamente aí está, mas que eu queria valorizar, que eu queria referir, que eu queria também valorizar. Em primeiro lugar, uma questão muito importante que é a valorização do background medieval desta história a que Weber se refere. Portanto, que refuta a ideia de Talley de que não se pode sugerir, portanto, ele não se pode sugerir que só metade do cristianismo tem as suas raízes na Idade Média, não é? Todo o cristianismo tem as suas raízes aí. Há diz ele, um puritanismo medieval, há um racionalismo medieval, tal como há um catolicismo medieval. Diria até, só para provocar, Gregório VII e Bonifácio VIII, diz o autor, têm os seus verdadeiros sucessores em Calvino e Knox. O que é verdade para o pensamento religioso e político é também verdade para as doutrinas sociais e económicas, que têm as suas raízes também aí na Idade Média. Portanto, o teórico medieval, diz então a Talley, condenava essa tentativa toda, eu diria mesmo, de atingir o increase na riqueza material que as sociedades modernas consideram agora meritórias. Lutero, dois séculos e meio depois, portanto depois desta Idade Média, no meio da Revolução e num ambiente económico e espiritual, um grande apoiante desta tese. Portanto, a segunda, para além desta importância do background medieval, a importância também de Lutero, que tem muita preocupação em separar daquele protestantismo a que Weber se refere. Todos os reformadores, diz ele, da primeira geração, tendem a associar a reforma e a transformação social e a referir-se a isso, e a falar sobre isso. Mas as diferenças na teoria social, as diferenças na teologia e no campo religioso, não se traduzem no campo da teorização social. Portanto, são muito mais uniformes nesse campo e de tendência muito mais conservadora. Talvez dirá que Lutero é profundamente conservador, é muito herdeiro da linguagem das doutrinas até da escolástica. Portanto, a tese da história social, no século XVI, e da representação da reforma como um triunfo do espírito comercial por cima dessa ética social tradicional da cristandade, é algo que para este autor está completamente ultrapassado, não podia ser entendido assim. E dirá então que essa primeira geração de reformadores estava, entre eles luteranos, calvinistas, também anglicanos, não estavam empenhados, diz ele, em relate
estava sob um controle económico apertado. Portanto, muitos até foram mais severos nesse controle e, portanto, havia um conservadorismo revolucionário também em Lutero. Caso diferente será, digamos assim, inaugurado, e sobretudo depois do desenvolvimento de Calvino. Vou passar rapidamente, porque quero chegar à tese do George Robert, que era ao contrário desse conservadorismo do luteranismo, o calvinismo, dirá o autor, era uma força ativa e radical. Um movimento urbano e de tendência internacional, portanto, o movimento internacional calvinista, a altura do texto também é isso, muito que reconhece essa necessidade do capital, do crédito, do sistema bancário, o comércio a larga escala e da finança, como outros vários fatores práticos. Como eu dizia, o calvinismo, isso também Weber diz, era eminentemente, cagava por responder a essas necessidades práticas. E é com esta base prática da indústria urbana e da indústria e do comércio urbano que a estrutura social, a ética social do calvinismo se constitui. E aí a sua relação com a questão da predestinação. Portanto, o calvinismo, dirá o autor, foi para uma nova doutrina teológica e de governo eclesiástico, mas acompanharam novos valores morais e uma nova ideia de conduta social, tendo feito pela burguesia do século XVI, diz o autor, aquilo que Marx havia de fazer pelo proletariado do século XIX. A influência do calvinismo não foi tanto simples, uma coisa complexa, e ampliou-se muito mais além do que aquilo que eram as igrejas calvinistas, portanto não se restringe a esse campo eclesiológico. Faz então esse caminho para depois chegar a uma questão específica do calvinismo, que é o movimento puritano. Ele trata precisamente da questão em Inglaterra, deixa-me só. E apresenta como principais herdeiros do calvinismo em Inglaterra o presbiterianismo, o congregacionalismo e o puritanismo, destacando o seu crescimento e triunfo, estou a tentar traduzi-lo, e a transformação do espírito puritano como um movimento fundamental do século XVII. O puritanismo, e não o corte do Tudor com Roma, a criação, digamos assim, da Igreja Anglicana, foi sim o puritanismo, foi a verdadeira reforma inglesa. E é da sua luta contra a velha ordem que a Inglaterra se moderniza, se torna um mundo moderno. Explicando ainda que vou citá-lo em inglês para passar, o que em Calvino foi as qualified concessions to practical exigencies appeared in some of his later followers como uma franca idealização da vida do trabalho, do serviço a Deus como treino para a alma. Portanto, abandonou aquelas ideias que ainda eram acompanhadas por Lutero da suspeita em relação aos motivos económicos, que caracterizaram não só esses reformadores como os teólogos medievais, e na sua fase mais tardia quase criou um halo of ethical sanctification ao apelo desse expediente económico, além de ter oferecido um credo moral, em que os deveres da religião e o chamamento, refere-se mais ao calling, não há um termo como vocamos, ao calling em inglês, acabaram numa reconciliação entre essas duas questões a que ele se refere, que não tinha sido antecipada. Portanto, ele prolonga a tese, acompanha a tese de Weber, explica mais detalhadamente com um pormenor histórico mais rigoroso, mas diria também a crítica, referindo 3 pontos principais, dizendo que é um pouco artificial falar do capitalismo como surgindo apenas, como se aquelas transformações económicas não pudessem ter surgido que não pela via da reforma religiosa de Calvino. Depois apontar ainda ao facto de ignorar alguns outros movimentos intelectuais, não teológicos, como por exemplo o pensamento político do Renascimento, designadamente Maquiavel, e em último, a questão mais importante, ele simplifica demasiado
Portanto, não considera nem a evolução do calvinismo, nem a diversidade que o mesmo vai adquirindo. Contraponto-se a esta a tese weberiana, também designada como a tese Townley, que o próprio Trevor Roberts refere como a tese Townley. Weber está que critica, que completamente, discorda completamente da tese. Portanto, esse ensaio de religião, reforma e transformação social de 67 foi suscitado pelo exame dessa tese weberiana. Considera que se o autor se atentar à experiência inglesa dentro de um contexto histórico mais lato, essa perspectiva passará simplista. Se os historiadores sociológicos considerassem o calvinismo em geral, portanto, na Suíça, na Escócia, na Navarra, na Eslovênia, não apenas em Inglaterra e na Holanda, e considerassem igualmente o capitalismo em geral, portanto, também, não apenas o calvinismo em geral, como também o capitalismo em geral, na Itália, nas Flandres medievais, em Augsburgo e em Liege, no Renascimento, assim como em Inglaterra e na Holanda do século XVII, considera o Trevor Roper que se veriam obrigados a alterar a fórmula interessante, mas muito simplista, que Weber elaborou baseando-se em exemplos históricos que ele diz serem limitados e muito limitativos. Ainda que o próprio Trevor Roper denuncie algumas o facto da tese de Weber ser muitas vezes deturpada. Portanto, ele próprio compreende que a tese não foi interpretada da maneira mais correta em todo o universo, digamos assim, historiográfico. Verifica então que em meados do século XVII, o autor, os maiores empresários da Europa eram calvinistas. Ele afirma isto, portanto, o Trevor Roper, tanto nos países católicos como nos países protestantes, constituindo uma força internacional, acompanhando também Calvin neste aspecto, a elite económica da Europa. Mas qual era o denominador comum dos empresários calvinistas? Seria um calvinismo do tipo defendido por Weber, aqueles homens, os capitalistas, aquela elite económica, que o Trevor Roper lista e descreve com grande pormenor ao longo do seu artigo, não eram todos calvinistas ortodoxos, digamos assim, quanto à religião. Mas o próprio Weber não admitiria como critério a mera ortodoxia doutrinária, digamos assim. Aquilo que se deve procurar, considera Trevor Roper, para confirmar a teoria de Weber, não é a mera fé religiosa, mas antes o depósito moral de fé que fica mesmo depois de esta fé ter desaparecido. Para Weber, esse depósito moral do calvinismo era o ascetismo terreno, que Weber chama ascetismo secular. Esta tradução é de Trevor Roper. Esta referência é de Trevor Roper. Uma vida frugal. Infelizmente, diz ele, citá-lo, quando procuramos este depósito moral nos nossos empresários calvinistas do século XVII, sofremos um grande desapontamento. Na vida real, todos eles viviam com grande magnificência. O que os unia, então? Pergunta do Trevor Roper. Dirá ele, em primeiro lugar, fossem eles bons ou maus calvinistas, a maioria não era natural do país onde operava. Nem a Holanda, nem a Escócia, nem a Genebra, nem o Palatinado, as 4 sociedades calvinistas por excelência, produziram os seus próprios empresários. Quase todos os grandes empresários eram imigrantes. Em segundo lugar, a maior parte desses imigrantes eram irlandeses, dos Países Baixos. Foram flamengos de Liege e da Antuérpia que criaram a nova prosperidade da Holanda e foram também eles que, a partir deste país, formaram a elite de empresários calvinistas holandeses no resto da Europa. Se bem que os homens assim dispersos fossem, na sua maioria, calvinistas, nem todos o eram necessariamente. As suas origens locais eram mais constantes do que a sua religião. Trevor Roper analisa essa classe empresarial das novas cidades capitalistas do século XVII e verifica que essa classe é constituída essencialmente por imigrantes, como referi, e estes, fosse qual fosse a sua religião, provinham predominantemente de 4 áreas. Em primeiro lugar, como eu referi, em primeiríssimo lugar, a maioria os flamengos, que eram de facto calvinistas. Em segundo, os judeus, isto no século XVII, de Lisboa e de Sevilha, não em Lisboa e em Sevilha, mas nessas cidades capitalistas do século XVII. Em terceiro, os alemães do sul, Augsburgo, e em quarto lugar, os italianos. Grandes nomes, portanto, estes sítios a que eu me referi eram grandes nomes da história económica da Europa no século XV e no século XX. Nas vésperas da Reforma, eram eles os herdeiros do capitalismo medieval e os prometedores fundadores do capitalismo moderno. Trevor Roper contesta então a ideia de Weber que no século XVI, além disto, foi criada uma nova forma de capitalismo. O capitalismo medieval e flamengo era tão racional, diz Trevor Roper,
nos seus métodos, tão burocrático na sua estrutura como qualquer tipo de capitalismo moderno. A Europa Católica, pelo menos até à Reforma, estava perfeitamente apta, diz o autor, para criar uma economia capitalista de tipo moderno. Houve convulsões, no entanto, que obrigaram os grandes capitalistas a migrar para novos centros com as suas capacidades e os seus trabalhadores. Com efeito, a maioria desses homens foram efetivamente expulsos por razões religiosas. As razões económicas podem ter-se apontado a direção destas cidades capitalistas do século XVII, mas foi a religião que os empurrou. Esta é a grande tese de Trevor Roper. Por que razão surgiu este novo fosso entre o catolicismo do século XVI e estes empresários? Um fosso que não existia entre a Igreja medieval e os empresários medievais. Face a este problema, Trevor Roper analisa qual a atitude religiosa dos indivíduos ativamente empenhados na vida económica em 1500. Define, basicamente, estes homens como erasmianos. O que o autor entende não como apenas das doutrinas específicas de Erasmo, mas sim como as ideias gerais a que os primeiros reformadores, e Erasmo em especial, conferiram de uma forma clara. Essa crença no valor religioso positivo de Erasmo, de uma vocação laica, era considerada, que Trevor Roper considera ser erasmiana, era considerada por Weber como a essência da ética protestante, a condição necessária do capitalismo industrial, mas surge constantemente nas obras de Erasmo, que frequentemente enaltecia a verdadeira piedade interior do leigo ativo na sua vocação. Não era esta uma atitude mental exclusiva, ou exclusivamente influenciável, digamos assim, nas classes, ou influenciadora, digamos, assim é que é correto, nas classes mercantis. Era uma atitude que atraía o laicado e o instruído em geral. Entre as classes cultas, as classes mercantis urbanas, eram as que tinham mais liberdade para levar a sua filosofia às suas conclusões lógicas, caso fossem forçados a fazê-lo. Tendo sido esse o caso quando da Reforma. Nesses anos, cito Trevor Roper, os abusos da Igreja levaram os seus críticos a extremos e os erasmianos, onde quer que se encontrassem, foram obrigados a calar-se ou a assumirem-se como calvinistas. Com o efeito Calvino, foi o herdeiro de Erasmo, dirá Trevor Roper, a maior medida do que se admite geralmente. O herdeiro que viveu numa época muito mais intolerante. Não foi, portanto, o calvinismo, diz Trevor Roper, que criou um novo tipo de homem, que por sua vez criou o capitalismo. Foi antes a velha elite económica da Europa, foi empurrada para a heresia, porque a atitude de espírito que a caracterizara passou a ser considerada herética e intolerável. E, portanto, e aqui a citação, eu pus uma citação de cada um, é de Trevor Roper. A novidade não residia, portanto, nos empresários em si mesmos, mas nas circunstâncias que os obrigaram a emigrar. E foram expulsos não só pelos padres, por razões doutrinárias, se bem que estas tenham fornecido o pretexto e o instrumento da expulsão, mas, uma vez que a religião do Estado é uma formulação da ideologia social, pelas sociedades que se tinham tornado hostis. No século XVI, a Itália e a Flandres, durante séculos, os centros do capitalismo industrial e comercial, modificaram-se de tal maneira nas suas características sociais que deixaram de tolerar esses homens que no passado os tinham tornado o centro económico da Europa. Por outras palavras, temos de procurar a explicação do nosso problema não tanto no protestantismo e nos empresários expulsos, como no catolicismo e nas sociedades que precederam a essa expulsão. Portanto, depois ele entrará explicando a existência de um padrão geral de mudança nos estados da Contra-Reforma que apoiam este movimento, que apoiam essa mudança, sustenta este movimento de migração, um reforço do dogma católico e de toda a estrutura da Igreja Católica, um reforço que é também um reforço do Estado. A nova sociedade estabelecida, sentindo-se vulnerável e ameaçada, torna-se intolerante e vira-se contra os elementos desajustados e não assimilados que nela vivem, que aqui são identificados como erasmianos e com esta classe mercantil. No final do século XVI, considerará Trevor Roper, e no século XVII, a Igreja Católica tinha perdido a sua antiga elasticidade intelectual, espiritual e política, enquanto as igrejas protestantes, ou algumas delas, acolhiam no seu seio uma multiplicidade de ideias e de atitudes. Estes são as três teses que é apresentar com uma conclusão que tem, não necessariamente uma conclusão, mas uma referência que eu não queria deixar de fazer no final, e que não sei se surpreendentemente, mas acompanha Weber. Os programas quero eu que fique claro, os programas da reforma ética, da reforma protestante, nunca foram a questão da reforma ética, nunca foram a questão central
para qualquer dos reformadores, nem para Lutero, nem para Calvino, nem depois para George Fox ou John Wesley. Eles não foram fundadores de sociedades para a cultura étnica ou representantes de formas sociais e humanitárias ou de ideais culturais. A salvação da alma foi o eixo exclusivo em torno do qual determinaram a sua vida e a sua ação. Os seus objetivos éticos e as ações práticas das suas doutrinas giravam todos em volta disso, sendo apenas consequências de motivos puramente religiosos. Há muitas das coisas que eu referi, como que Lutero, obviamente não se revêem minimamente. Não é? Estou a dizer, se há muitos perguntar se Calvino seria um calvinista, não é? Realmente. E por isso será de esperar que as ações culturais da Reforma tenham sido, em grande parte, talvez até mesmo de uma forma quase predominante, consequências imprevisíveis e não desejadas do trabalho dos reformadores, frequentes vezes muito afastadas ou mesmo contrárias a tudo aquilo que eles pretendiam. Muito obrigada.